de uma cigana que passou por aqui há muito tempo atrás, casou-se e no dia seguinte todos os ciganos foram embora, menos ela. Ela estava morta. A parte de que foi encontrado, né, uma ossada e ela encontra-se hoje aqui, isso já não é lenda, Não, isso é de fato. isso é um fato. Isso foi uma ação pública, inclusive. Estamos aqui em Lavras do Sul e especificamente estamos dentro de uma igreja agora. Mas não é sobre a igreja, não é sobre a simbologia que tem aqui dentro que nós vamos falar. É sobre uns mistérios, sobre uns mitos e umas lendas de uma cigana que passou por aqui há muito tempo atrás, casou-se e no dia seguinte todos os ciganos foram embora, menos ela. Ela estava morta. E a ossada dessa cigana encontra-se hoje em um cemitério aqui. E a partir daí, muitas lendas envolvendo milagres estão por detrás desta cidade e que fazem e atraem muitas pessoas a virem aqui no túmulo dela. E é para lá que nós vamos. E lá tem uma pessoa que conhece toda essa história, toda a lenda, que talvez não é uma lenda, mas um fato que aconteceu justamente porque existe, né, a ossada desta cigana sepultada nesse cemitério. E lá o mistério continua. E nós vamos entrar aqui e saber um pouco mais do que está por detrás disso. E então nós estamos aqui dentro agora do cemitério e aqui do meu lado nós temos o túmulo da cigana. Só que para falar mais sobre isso, nós temos aqui da região a Fernanda. Nós conhecemos a Fernanda e ela tem uma empresa chamada Rota do Ouro, que envolve um pouco mais de mistérios ainda sobre essa região. E agora eu vou pedir para a Fernanda vir aqui e compartilhar com nós um pouco sobre esse mistério, sobre essa lenda da cigana. Tudo bem? Tudo bem. Então aqui a Fernanda, que ela conhece, né, um pouco mais sobre essa lenda aqui da região, eu vou pedir para ela explicar um pouco para nós o que mistérios tem, o que conta a lenda da cigana que está, e logo mais a gente vai ver aqui o túmulo dessa cigana. O que tem de mistério aqui em Lavras do Sul, que traz, né, o turismo em busca de milagres aqui. Então, Lavras do Sul, né, é uma cidade com origem na mineração e tem até hoje, né, muitos minérios, né, no seu subsolo. Inclusive tem pesquisas já em andamento e, portanto, é dita uma cidade bastante telúrica, que tem essa energia, né? Em alguns anos, uns anos atrás, tinha inclusive turismo ufológico, né? Turismo de observação dos astros. Então tem essa mística, né? Mas especificamente da cigana, a lenda da cigana vem de uma história, né? Que é contada pela população, né? De geração a geração, está no imaginário popular. Diz a lenda que nos anos de 1920 veio para Lavras um acampamento cigano que ficou ali às margens do rio Camaquã, do arroio, né, que passa na parte que passa pela cidade, que hoje a gente tem um ginásio, tem pertinho ali a Praia do Paredão, certo? E ali teve toda aquela movimentação, aquele acampamento cigano, e as ciganas
tinha por missão, né, por tarefa, ir para a cidade e conquistar, né, os clientes para leitura de mão, outras atividades, né, que são próprios da cultura cigana. E diz a lenda que entre as ciganas tinha uma ciganinha prometida em casamento, como todas, né, as meninas solteiras, que provavelmente era adolescente, 14, 15 anos, por aí, né, e que era muito bonita, e que chamava atenção pela beleza, pela espontaneidade, pela desenvoltura. Muito bem, passou uns dias, né, passam-se os dias, e então é feito o casamento dela. Aí tem a festa do casamento cigano, que foi uma baita de uma festa, e no outro dia o acampamento se desfez, foram todos embora e restou apenas o corpo da cigana. Diz a lenda que o marido tem direito a tirar a vida da sua noiva se ela já não é mais pura e virgem, certo? Bom, posto isso, passam-se os anos e a gente vai pensar sobre a questão dela, né? Sobre a questão de quem é essa adolescente. Então, ela era uma adolescente dos anos 20, provavelmente sem nenhum preparo, né? Sobre a vida, enfim. Muito bonita, chamou a atenção. É muito provável que tenha sofrido algum tipo de violência, né? De abuso. E aí, chega no casamento, já não é mais uma moça virgem, que é o exigido, né, pelo casamento. Bom, e diz a lenda o quê? Que as pessoas vêm aqui em busca dela, porque depois passou uns anos e um prefeito, né, o professor Baiar, mandou construir um túmulo para ela com os restos mortais que tinham, né, juntaram e depositaram aqui neste túmulo, no cemitério municipal. E as pessoas vêm aqui em busca de milagre, de proteção, principalmente mulheres que sofrem violência doméstica, alguns homens também, né, por outros motivos. Vêm as pessoas em busca de fortuna, né, que querem melhorar os seus negócios, porque ela é uma cigana, e aí tem toda essa identidade da cigana, com os negócios, com o saber fazer negócios, né, e aí vai tendo toda essa mística, né, e as pessoas veem, o túmulo dela é todo enfeitado, cheio de agradecimentos, inclusive com placas, e até uma certa mistura, né, do cristianismo ou de outras religiões que a gente vê presente, né? Porque tem placas com a imagem de Jesus Cristo, tem outras imagens com passagens da Bíblia, e assim vai, outros com o próprio nome da pessoa, né? Que não tem vergonha nenhuma de, olha, muito obrigado, tu realmente me salvou, né? Então ela se torna uma santa mártir popular, porque ela é, por vontade do povo, alguém, né? Uma entidade que merece essa atenção, esse respeito e essa adoração voluntária. Então, a parte de que foi encontrado, né, uma ossada e ela encontra-se hoje aqui, isso já não é lenda, isso é... Não, isso é de fato. Isso é um fato... Isso foi uma ação pública, inclusive. Uma ação pública comprovada e ela está aqui. Talvez o que queira se dizer que é lenda é que, como ela não é legitimada, canonizada por uma igreja ou por uma outra religião, não, ela é popular, né? Talvez isso seja a questão que se diz que é uma lenda, né? E nós conversando em off, você também disse que não existe, até eu pedi como que é o nome da cigana, não tem um nome, não, né? Nunca, assim, ó, não se tem nenhuma comprovação do nome. Nenhum registro. Nenhum registro do nome dela. Nós temos um livro aqui da região da cidade, onde conta sobre isso, né? Isso, que esse livro aqui, ó, Lavras do Sul, na Bateia do Tempo, fazendo referência à questão da mineração do ouro, né, na Bateia do Tempo.
que daí tem um compilado, né, sobre a história do município, formação, e aí tem de todos os aspectos, inclusive das lendas. Uma das lendas é a lenda da cigana, que está aqui já marcadinho, ó, que eu uso bastante as lendas, né, para trabalhar. E aí tem a lenda da cigana, e ela vai falar, né, sobre a questão das pessoas que vêm aqui, vai contar a história, né, dela na cidade, fazendo adivinhações, lendo à mão, aquelas práticas do povo. Certo. Antes de nós mostrarmos um pouco aqui do túmulo, das oferendas, enfim, das placas, né, agradecendo por milagres, enfim, que está aqui, você falou Rota do Ouro, né? Falei. Por que Rota do Ouro aqui em Lavras do Sul? Tu pode explicar um pouquinho mais, aproveitando esse momento para falarmos um pouco dessa questão? Claro. O que seria isso? A Rota do Ouro, então, foi um trabalho de dissertação, né, de mestrado que eu fiz, em Patrimônio Cultural na UFSM. E aí, então, foi para redescobrir, né, e dar um sentimento de pertencimento à questão da mineração do ouro. Porque Lavras do Sul é a única cidade do Rio Grande do Sul que tem origem da mineração do ouro. Então, pertencia ao território de Caçapava, que na época explorava o cobre, né? Então, tem ali as minas do Camaquã. E aí, então, eles precisavam de mais cobre, mais fontes, mais minas de cobre. E acabaram descobrindo ouro. Olha só que legal, né? E aí, então, tem uma série de casarios, né, no centro da cidade e também na zona rural, que tem ligação com essas famílias e com essas pessoas que vieram, com esses imigrantes italianos, belgas, espanhóis, franceses, ingleses, muitos ingleses vieram. Então, tem essas famílias, né, que foram sendo formadas entre aqueles que vinham em busca do ouro e as famílias que tinham pecuária, que tinham terras, né? Então foi formando essa aliança entre pecuária, entre mineração e formando lindas casas, né? Casas que tinham essa representatividade com arquitetura mais elaborada que as casas comuns, certo? E aí então, para que essas casas não sejam demolidas, porque elas agora pertencem ao passado, né? Para que elas não sejam demolidas, então eu fiz esse trabalho para valorizar esses espaços, né? E também a valorizar a história do município e transformei isso num roteiro, a Rota do Ouro, porque as pessoas possam conhecer, né, as casas, a história, é através das paredes, né, através do edificado, conhecer a sua identidade, a identidade da sua cidade. Foi mais voltado para nós e para os outros. Tá certo, entendi. Então vamos mostrar um pouquinho, né, da onde está aqui, né, sepultados os restos mortais da cigana. Querem até deixar de fumar, né, e vêm aqui e deixam a carteira de cigarro para ela, ou imaginam que ela seja fumante, porque existe um estereótipo, né, do povo cigano, mas isso são coisas que são criadas, né, são estereótipos, né, montados. Porque na verdade ela era uma moça, né, uma mocinha, adolescente. Dá pra ver que tem muitos semijoias, enfim. Isso, pra maquiagem, bebida. Né? Bebida. Cidra, né? Tem placas voltadas para o cristianismo, placas voltadas especificamente para ela. Tem até potes, né? Com bastante joia e maquiagem. Aqui atrás também tem bastante coisa. E aí isso vai criando no imaginário popular, né, e fortalecendo cada vez mais que ela é uma santa milagrosa. E
Então, agradecemos, né, a Fernanda aqui, que pertence a essa cidade, e agradecemos a explicação dela, enfim. E ela que tem a empresa de turismo aqui, né, a Rota do Ouro, e quem quiser conhecer mais sobre, né, o propósito, sobre esse turismo que envolve a região aqui de Lavras do Sul, né, é só chegar aqui na cidade, que tem muitas outras histórias importantes e interessantes para se conhecer. Também falaram que aqui tem um carnaval, que vem muitas pessoas famosas, enfim, nesse município que tem, o quê? 2, 3 mil? 7 mil. 7 mil habitantes, né? Então, tem muitas questões interessantes para você conhecer aqui. Então, obrigado por participar aqui, por esclarecer essa lenda, que não é só uma lenda, porque existe de fato, né? Toda a ossada dessa cigana aqui, e tem, enfim, todo mundo conhece aqui na região. Então, te agradeço, obrigado por compartilhar com nós esse conhecimento aqui da região. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada. Se isso, né, esses milagres todos estão atribuídos à cigana, ou estão atribuídos à fé da pessoa em acreditar nisso, não importa. O que importa é que acontecem os milagres, e a partir disso é que a vida das pessoas se transforma.